Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica Leme e o episódio de hoje é sobre as pandemias no decorrer da história. Então, pessoal, vocês devem estar pensando mais um vídeo sobre pandemias, isso mesmo. Muitos canais de história, muitos professores, jornais, impressos, na internet, enfim, de todas as formas de comunicação, acabaram que relembrando as pandemias que existiram durante todo o percurso da história humana e que mataram em mais ou em menor grau. É claro que a gente também não poderia deixar de falar um pouquinho sobre isso, principalmente porque os nossos alunos estavam nos pedindo muito algum vídeo ou algum material que falasse sobre as pandemias no mundo. Então a Caroline produziu um texto ótimo que está lá nas tramas de Clio no site, basta você dar um clique lá para você encontrar todas as datas, todas as quantidades de mortos, enfim, de pessoas afetadas por essas grandes pandemias. Outra coisa também que nos chamou a atenção e que nos influenciou a querer gravar esse vídeo e a produzir esse texto foi a quantidade de memes que foram criados tentando demonstrar que as pandemias aconteciam a cada 100 anos, por exemplo, e a gente acabou discutindo entre nós duas, né, a respeito disso, que eram memes mentirosos, né, porque boa parte deles ou deixava de fora crises sanitárias importantes ou inseria doenças que não haviam acontecido em determinada data, enfim, né? As fake news estão em todos os lugares. Então, hoje o vídeo vai falar um pouquinho para vocês daquilo que a Caroline colocou no texto sobre o decorrer da história humana e dessas fases cíclicas que acabam acontecendo, né, de grandes pandemias atacarem a sociedade humana. Então, para começo de conversa, eu trago para vocês o nome da pesquisadora Rita de Cássia Barradas Barata. Ela publicou um artigo na revista Caderno de Saúde. Nesse artigo, ela deixa muito claro que é necessário fazer uma contextualização de onde surgem essas grandes epidemias, pandemias, né? Ela vai dar o exemplo de períodos históricos como o final do século XIX, que está interligado ao fato das grandes invasões, né? Ou seja, do movimento imperialista, tanto norte-americano quanto europeu, de invasão da África e da Ásia. Nesse momento, houveram grandes casos, né, de doenças virais e microbianas na população humana por conta dessa interação de povos que nunca haviam convivido. Então, esse leve trás de informação, de mercadorias, entre outras coisas, também nesse meio termo acaba levando e trazendo doenças, né? Então, o contexto histórico está muito relacionado ao fato da proliferação de doenças ou não. Outro nome que eu quero trazer para vocês é do Stefan Cunha, Ujuari, acredito que seja assim o sobrenome dele. Ele também é mestre em doenças infecciosas e, segundo ele, até o final do século XIX, as pessoas ainda tinham aquela mentalidade de que as doenças eram fruto de castigo divino ou estavam relacionadas à bruxaria. A gente sempre acaba falando sobre essa questão de superstição, de crença em, enfim, castigos divinos, né? Quando a gente fala lá do período da Idade Média e a gente vai citar a questão da peste negra, né? Por que a gente vai falar da peste negra e vai colocar isso em voga? Porque nós estamos falando de um período histórico em que a igreja ela tinha muita força na sociedade. Durante a Idade Média, tanto a questão ideológica, de controle social, cultural, tudo passava pela igreja. Como nós não tínhamos uma medicina desenvolvida, como não existiam grandes pesquisas na época na área da saúde e das doenças, quando surge algo que infesta várias pessoas, né, que leva à morte várias pessoas, o que vai se analisar na época? Castigo divino, né? Eram as respostas que eles tinham. E aí, quando eles precisavam ter um bode expiatório para culpar, culpavam as mulheres que eram consideradas bruxas, né? E isso vai perdurar até o final do século XVIII, início do século XIX, quando a medicina começa, de fato, a entrar nessa ossada, vamos dizer assim, de estudos microbianos. Então, é dali que vai se partir o conhecimento de que as doenças têm um porquê, que o conhecimento que as doenças partem de determinados micro-organismos, no caso surgem aí o estudo dos vírus, para daí sim você distanciar essa ideia de castigo, dessa ideia religiosa, supersticiosa, que existia até então acerca das doenças, né? Principalmente essas doenças que se espalhavam muito rapidamente, levando muitas pessoas à morte.
É também no século XVIII que surge o conceito de epidemia e pandemia. Qual que é a diferença entre as duas? Epidemia é a denominação que a gente dá quando uma doença se espalha por um local ou uma região, ou no máximo um único país. Pandemia é quando essa doença sai de um único país e acaba infestando outros, como o caso atual, países, continentes e chegou à escala global. Por isso é considerado pandemia. É essa pequena diferença entre epidemia, que é mais regional local, e pandemia, que pode chegar à escala global, como é o caso agora. Outra questão interessante da gente comentar que essas epidemias, elas afetaram também não só a questão de saúde pública, mas também mudaram aspectos sanitários, no sentido do que? Ritos funerários, por exemplo. Era muito comum na Idade Média velórios muito longos, né? Tinha toda aquela questão de se ter a certeza que a pessoa realmente tinha morrido, que ela não estava ali numa espécie de coma. Então, às vezes, os velórios duravam até 3 dias, né? E depois dessas grandes epidemias, pandemias, até essa questão do rito funerário mudou. Os velórios passaram a ser mais curtos, os cemitérios foram afastados dos centros das cidades, aquela prática que a gente vê em filme, né, de enterrar as pessoas dentro do espaço da igreja, né, não necessariamente dentro da igreja, mas em volta da igreja, essa prática acabou sendo extinta, né, os cemitérios foram construídos longe do centro das cidades como medida sanitária, também porque as doenças infecciosas, né, boa parte delas continuam agindo mesmo depois que a pessoa já morreu. A gente tem visto isso em imagens muito tristes na TV sobre os enterros das pessoas com a Covid-19, né? Tem todo um paramento da pessoa que vai fazer esse sepultamento, não existem velórios e as pessoas também não podem ficar muito tempo perto desses caixões que são lacrados para a segurança daqueles que estão vivos, né? Para ter a segurança de não ser contaminado também por esse vírus. Viu como é louco, né? Outra questão que a gente pode comentar, que os jornais também têm falado muito, é a questão da gripe espanhola. A gripe espanhola não surgiu na Espanha, ela surgiu nos Estados Unidos, foi levada até a Espanha através da movimentação da Primeira Guerra. A gripe espanhola matou mais ou menos 20 milhões de pessoas dentro da Europa. No Brasil, ela vitimizou 30 mil pessoas. Até que não foi muito. Se a gente for pensar na quantidade de população que o Brasil tinha no início do século XX, na questão do saneamento básico do início do século XX, que era pior do que o atual, né? Nós também temos que citar o fato do nosso presidente Rodrigues Alves ter morrido de gripe espanhola. Rodrigues Alves já havia sido presidente do Brasil e estava se reelegendo no ano de 1918, mas antes que ele pudesse assumir o seu novo mandato, ele acabou falecendo acometido pela gripe. Já era um senhor de 70 anos, né? E não teve condições de saúde para se recuperar dessa gripe. Então, não é a primeira vez que o Brasil entra em quarentena. Durante a gripe espanhola isso aconteceu. Nos anos 70 isso também aconteceu por volta da crise do cólera. Nós já tivemos outros momentos da nossa história em que a quarentena foi indicada. As quarentenas começaram a ser indicadas como regime sanitário desde o século XVIII. Então não é uma novidade. Claro que hoje vamos ter a implicação da questão econômica que pesa muito nos governos para que essas quarentenas sejam de fato colocadas em prática. Mas, a princípio, até que se tenha uma vacina, um remédio, elas são uma alternativa para diminuir os contágios e o número de mortos. Outra observação para finalizar o nosso vídeo é a respeito do meme ainda, que vocês podem observá-lo lá no texto da Caroline, que fala sobre as doenças que teriam acometido os índios na América quando os europeus aqui chegaram. Em alguns memes colocaram moléstias, em outros memes colocaram varíola. Na realidade, o que matou os indígenas da América? Não só os povos que viviam na América Central e do Norte, mas de toda a América. Várias doenças mataram esses indígenas, né? A gente ensina que, na realidade, a guerra que matou os índios não foi a guerra corpo a corpo com o europeu, mas sim a guerra epidemiológica. Então, as doenças que mais acometeram os povos nativos das Américas foram a gripe e a varíola.
e a sífilis também, né? Então são as 3 principais doenças que acometeram os indígenas, que morriam no prazo de 3 dias quando acabavam pegando essa doença. É claro que da América para os europeus também houveram doenças que mataram muitos homens desses, né? Como a malária, a febre amarela. Porém, se a gente fosse colocar numa balança, a balança pesou mais pro lado dos índios, que acabaram sendo dizimados, né, por boa parte por essas doenças trazidas por homens brancos. Bem, esse assunto das pandemias, esse assunto das grandes epidemias, vai estar em voga durante todo o ano e provavelmente por muito tempo. Com certeza também poderá ser cobrada em Enem, em vestibular. Então é interessante que a gente sempre esteja de olho, né? Sempre esteja observando produções textuais, de vídeo a respeito desse assunto e ficar muito atento com as fake news, né? Como a gente observou, eu e a Caroline, quando a gente estava conversando sobre esse assunto, de doenças que, né, passaram despercebidas, como o H1N1, que matou muita gente também no ano de 2009, né? Outras infecções que foram deixadas de lado para salientar infecções mais famosas, como a peste negra, por exemplo. Ok? Espero que o vídeo tenha auxiliado. Vão lá no site, confiram o texto que está ótimo, tem todas as dicas e indicações de fonte para leitura mais aprofundada sobre o assunto. Até mais, continue se cuidando.